Motivacional. O que nos aguarda no mundo que há por vir? Essa pergunta ela é atemporal da existência humana. Ela borbulha na mente de cultos e incultos, passeia diversas vezes por diferentes escolas filosóficas que tentam, de alguma forma, abordar essa angústia humana, não é? Mas, como diria Søren Kierkegaard, é necessário um salto de fé. Quando eu penso em tudo isso, me vem à memória um trecho maravilhoso do A Última Batalha das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Que ele fala o seguinte: e à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Eu amo demais essa passagem e amo demais a gente pensar que há uma esperança muito maravilhosa para nós cristãos, que há algo muito maior depois dessa existência, depois de estarmos aqui, não é? E me lembro em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, que ele fala: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de desencaixe, de não se sentir aceito, de não se sentir preenchido bastante? As expectativas não são alcançadas com experiências humanas, experiências mundanas, experiências de diversas vertentes e maneiras que, no final das contas, não levam a nada muitas vezes. Parece que nos falta um espaço que é muito maior do que nós, não é? Eu acrescentaria que é um espaço ou um vazio do tamanho de uma eternidade, não é? Uma eternidade que a gente só vai ter sanada ao lado de Deus. E é interessante que a gente passa por essa mentalidade do mundo ver os céus como muito menos interessante ou prazeroso que o inferno. O inferno e o pecado são apresentados como algo maravilhoso, algo aventureiro, algo interessante, enquanto que os céus, quando são apresentados a nós, de forma não cristã, claro, são um ócio, são um nada a fazer, são um enfado, não é? E quão errados estão nisso, né? A gente pensar que a mente humana pode chegar a tantas coisas belas com as limitações que temos aqui, que dirá quando estivermos nos céus, o que poderemos ver e almejar de um Deus tão criativo que fez tudo, né? E é interessante que a gente comece a esbarrar em dois pontos muito interessantes. O primeiro ponto é justamente esse: que expectativas que temos ao estarmos vivendo nessa existência, o que nos leva a cada dia a ter expectativas maiores e melhores. E o nosso foco tem que ser, acima de tudo, em Deus e no que importa a Ele. Nós muitas vezes nos importamos com coisas que Deus não se importa tanto assim quanto a gente podia imaginar, né? E é interessante que, ao ouvir a palavra e o foco que os apóstolos e cristãos do primeiro século tinham de que essa vida é passageira, tudo isso é vão, tudo isso é pequeno comparado ao que temos por vir, não é? Isso nos traz expectativas maiores. E é maravilhoso a gente focar e pensar nisso, que de fato os céus existem. Num momento de que muitos, dentro até mesmo da teologia, dentro de nossas igrejas, duvidam da existência de um inferno, ou apenas esperam um céu que simplesmente negligenciará a própria palavra de Deus. De fato, um céu bíblico é um céu muito
maior e melhor do que as nossas expectativas. Eu fico pensando e tentando pensar palavras que se encaixem, mas faltam nas palavras, não é? Porque Deus, que é tão bom, Ele prepara algo maravilhoso para nós. Isso é muito bom. Mas eu me recordo também, nesse pensar, com nunca na humanidade tivemos tantos indivíduos que estão no descredo, estão no descrer, estão no desamor, estão em conceitos tão distantes da palavra de Deus. E me lembro de uma frase de um pastor romeno que eu admiro muito, que eu gosto muito, Richard von Brandt. Há livros dele, como Torturado por Amor a Cristo, a Bíblia, a Resposta à Bíblia de Moscou, Nos Subterrâneos de Deus, livros fantásticos, não só dele, quanto da esposa, do filho. E ele foi um homem que foi preso nas piores prisões, numa das piores prisões da história, os Gulag soviéticos, e ele, por ser perseguido e ser preso por tantos anos, mais de 14 anos, ele via, tempo após tempo, indivíduos que por toda uma vida, duvidando do cristianismo, quando estavam à beira da morte, de fato, começavam a dar mais valor a isso e questionar até as coisas que eles achavam inquestionáveis. Mas há uma frase dele muito interessante que diz: só se poderia comprovar que alguém é verdadeiramente ateu quando este passa por pressões muito fortes e ainda assim pode manter suas convicções. Por exemplo, não se pode dizer que uma ponte é resistente só porque um gato passou por ela. Mas, se um trem passou pela ponte e esta continua intacta, então sim, podemos afirmar que ela é resistente. Da mesma forma, um ateu nunca pode afirmar que o ateísmo é o caminho verdadeiro se estiver apenas sentado em uma mesa, tomando chá e comendo biscoitos. E é interessante que Richard von Brandt, ele descreve isso, esse trecho é do livro Nos Subterrâneos de Deus, e ele fala algo dessa forma, de que tempo após tempo surgiam indivíduos que por toda uma vida não acreditavam, mas todos eles se achegavam clamando a misericórdia de Deus, se achegavam pedindo para que Deus tenha misericórdia deles, que eles encontrem a paz que excede todo entendimento, que eles encontrem um refúgio e uma esperança mesmo em meio à morte. E é interessante que eles, de fato, entregavam suas vidas a Cristo Jesus, mesmo muitas vezes no leito de morte. E nós? Enquanto estamos aqui, estamos em, muitas vezes, momentos bons e momentos não tão bons assim. Que expectativas temos tido, de fato, de entender de forma muito clara e precisa de que esta existência é limitada, ela é rápida, é muito rápida. Nós temos colocado nossas expectativas na nossa existência a ponto de entender que se existimos é para a honra e glória de Deus, e se o fazemos, devemos fazer com excelência, buscando a Ele, glorificar a Ele, adorar a Ele. Que nesse curto devocional a gente possa entender um pouco disso, que nossas expectativas de fato têm que ser direcionadas a Deus, têm que ser direcionadas ao único verdadeiro Deus de toda essa existência, que de forma muito milagrosa e de forma muito gloriosa se achega a nós, de forma muito humilde, muito simples, e de fato quer mudar as nossas histórias. Ele se importa conosco, mesmo ele sendo tão grandioso, ele se faz pequeno a ponto de entender as nossas fraquezas, os nossos problemas. E eles, mesmo são tão pequenos comparado à existência e o poder dele, ele se importa conosco. Isso faz parte também dessas grandes expectativas. E eu queria finalizar orando por nós, para que Deus se manifeste em nós, através de nós, apesar de nós. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Deus, nós te clamamos, Pai, toca as nossas vidas, muda as nossas mentes, traga de fato a memória aquilo que nos dá esperança a cada dia, que a gente possa entender e compreender que o Senhor é o Deus de tudo, e que as nossas orações não sejam apenas vãs repetições ou rotineiras petições e pedidos, e não apenas isso, mas seja um relacionamento com o Deus que fez tudo isso, e que a gente tenha temor e tremor quando entenda isso, que ao fecharmos os nossos olhos, oramos e clamamos e invocamos um Deus que está no meio de nós. Deus, abençoa todos os meus irmãos que estão, de alguma forma,
lendo esse devocional e que o Senhor fale com ele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque as nossas vidas. E que acima de tudo, acima de qualquer missão, acima de qualquer ação, acima de qualquer teologia, nós entendamos que devemos amar o Senhor acima de tudo. Que possamos de fato viver esse amor. Ser conosco, meu Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até. Esta é a nossa hora devocional.